Olá, professoras, que alegria ter vocês aqui na nossa terceira e última aula de lançamento do programa Vivências na Pré-Escola. Hoje vamos conversar sobre um tema que atravessa todos os aspectos do nosso trabalho, que é o planejamento, mas não o planejamento como um simples preenchimento de ficha de burocracia. Isso porque planejar na educação infantil é olhar para o cotidiano como um campo vivo de aprendizagem. É pensar o tempo, o espaço, os materiais e as relações como elementos que ensinam, mesmo quando não há uma atividade formal acontecendo. Cada gesto comunica algo e cada momento, por mais cotidiano que pareça, pode ser carregado de intenção. Então vamos lá, professora, vamos começar a nossa terceira e última aula. E hoje nós vamos olhar para o planejamento com mais profundidade, não como uma lista de atividade, mas como uma trama viva, feita de escolhas que escutam, que provocam e que ensinam. Vamos juntas perceber como o dia a dia na pré-escola pode se tornar um campo potente de aprendizagem, da acolhida até os momentos livres ignorados por muitas. Vou descrever uma sequência de atividade e você me diz se você já viveu isso aí. As crianças chegam, a professora oferece com cuidado um material para começar o dia. Segunda-feira, massinha. Terça-feira, peças de montar. Quarta-feira, papel e lápis de cor para desenho livre. Quinta-feira, massinha de novo. À primeira vista, está tudo certo, não está? A professora pensou, planejou no que iria oferecer. Separou o que tinha disponível na escola, levou para a sua sala e ela estava lá, disponível para as crianças. E todo esse cuidado, esse esforço importa muito. Mas mesmo com todo esse esforço, às vezes surgia uma sensação difícil de nomear, como se os dias estivessem passando, mas ela não estivesse necessariamente ensinando, como se as crianças estivessem fazendo, mas não necessariamente vivendo uma experiência potente. E o que está em jogo aqui não é o material em si, mas a forma como ele é apresentado e o sentido que ele carrega. Agora eu te pergunto, professora, será que o que estamos oferecendo é só algo para ocupar o tempo? Ou é uma proposta que convida a ação, a descoberta, a escuta e a construção do conhecimento? E aqui entra uma virada fundamental. Oferecer um material não é o mesmo que oferecer uma experiência, que proporcionar uma experiência. Vem comigo que nesta aula nós vamos refletir sobre isso. Eu tenho certeza que muitas vezes você já fez isso ou ainda faz, não é mesmo? Eu já fiz. Eu já ofereci materiais na acolhida se preocupando em variar e manter as crianças entretidas até chegar o momento de começar a rotina, como se aquele momento também não fosse tão valioso como o restante. Mas aqui eu quero te provocar, quero te ajudar a dar um passo além. Então eu te pergunto, será que o que estamos oferecendo de fato está ensinando? Será que estamos potencializando o momento? É muito diferente entregar um material para ocupar o tempo e propor uma experiência com intenção e que potencialize a aprendizagem e o desenvolvimento. Muitas vezes, sem perceber, a gente repete o padrão de variação de material, achando que isso basta. Mas o que muda a prática é como o material é apresentado, é o que ele provoca, é como ele conecta com as experiências anteriores e também com as experiências futuras. Por isso, eu proponho um exercício prático. Pense em um material que você costuma oferecer na sua acolhida. Por exemplo, massinha, peças de montar, papel e lápis de cor. E se pergunte, qual é a proposta implícita nesse material? O que as crianças fazem, conversam, inventam, criam quando brincam com esse material? Que conhecimentos estão em jogo ali? Há espaço para aprofundar e transformar essa entrega em algo mais potente? Pode anotar essas respostas. É extremamente importante que você anote. Isso ajuda a perceber se o material está sendo um fim em si mesmo, algo que termina ali, ou um meio, um ponto de partida para uma experiência maior, mais potente, mais significativa e encantadora. A virada de chave aqui é entender que não é o material que ensina, é o que acontece com ele, ao redor dele e a partir dele. E esse é o convite que essa aula quer te fazer, que é trocar a entrega automática pelo olhar intencional e estratégico. Agora eu vou dar um exemplo e eu gosto muito desse exemplo, porque ele mostra na prática como a mesma massinha pode proporcionar vivências diferentes. Na primeira, ela é apenas mais um item no rodízio semanal de materiais. As crianças chegam, moldam e a proposta termina ali.
Mas se o nosso olhar está atento, se a escuta, tempo e espaço, a massinha pode virar algo muito maior. Na segunda-feira, as crianças fazem bolinha. Na terça, elas fingem que são alimentos. Na quarta, ela começa a vender. Na quinta, surge a feirinha com etiquetas e preços. Ou seja, a professora observou e foi acrescentando novos elementos nesse espaço a partir da sua observação. A bolinha vira comida, que vira produto, que alguém começa a vender e as outras crianças também entram na brincadeira querendo comprar, querendo etiquetar. Com isso aparece o quê? Aparece a escrita espontânea, a noção de número, o cálculo, a composição, a negociação, a cooperação. Percebeu a diferença entre uma proposta e outra? Mantendo a massinha como elemento central? E o mais importante, tudo isso nasceu da ação das crianças, com o material que já era utilizado por elas. O que mudou? Mudou o olhar e a estratégia da professora. Isso mostra que não é sobre inventar 1000 propostas diferentes. É sobre acompanhar com intencionalidade e com estratégia aquilo que já acontece. É estar presente, registrar, provocar e dar continuidade. E é isso que transforma materiais em experiências e o cotidiano em campo de conhecimento real. Agora, eu vou te fazer algumas perguntas e eu quero saber se você já pensou sobre isso. Primeiro, você planeja só a atividade do dia e o restante do tempo segue a rotina, cumprindo um cronograma? Ou planeja o cotidiano inteiro com as crianças? Planeja com intencionalidade e estratégia a cada momento, porque isso faz toda a diferença. E uma outra coisa, o que as crianças encontram quando pisa na sala? É só um espaço com móveis e materiais ou é um lugar que convida para a descoberta, para o brincar, para o encantamento? Agora, pense só mais um pouquinho aqui comigo. A acolhida é um momento apenas para esperar todas as crianças chegarem e começar a rotina? Ou é um tempo potente que pode ser vivido para brincar, aprender, se relacionar, para ser provocado pelo conhecimento? São nesses detalhes que a gente percebe o quanto o cotidiano pode ser rico ou simplesmente passar despercebido. Se essas perguntas mexeram com você, te provocaram, saiba que no programa Vivências na Pré-Escola eu te ajudo a construir esse olhar amplo, profundo sobre cada momento da sua rotina com as crianças, porque planejar o cotidiano inteiro é o que vai transformar a sua prática e o encantamento das crianças. Esse é um daqueles momentos da aula em que a gente faz perguntas simples, mas que pode mexer lá no fundo. Quando falamos em planejamento, é muito comum pensarmos direto na atividade do dia, aquela que vai para a ficha, que precisa ter objetivo, conteúdo, intencionalidade e registro. É claro, não pode faltar o registro. Mas e o que vem antes e depois dessa atividade? O convite aqui é para a gente expandir o olhar, porque planejar o cotidiano é perceber que todo o tempo da criança na escola pode ser tempo de aprendizagem, mesmo quando não há uma atividade formal em andamento. Pense na acolhida, por exemplo. Ela pode ser um tempo de espera ou um tempo de reencontro, de investigação, de jogos de papéis, de construção, de escuta do grupo. E o que a criança encontra quando entra na sala, nesse momento da acolhida? O espaço está pronto para convidar, provocar, acolher. Os materiais estão dispostos de forma acessível e provocativa. Há algo ali que se conecta com o dia anterior, com as experiências que elas estão vivendo. Cada detalhe comunica algo e as crianças aprendem com isso, professora. Por isso eu reforço aqui, planejar o cotidiano inteiro não é sobre controlar cada minuto, é sobre dar intenção ao fluxo do dia para que cada transição, cada acolhida, cada pausa, cada proposta estejam conectadas por um fio de sentido. Essa parte da aula é fundamental para quebrar uma lógica que muitas vezes está tão enraizada na gente que nem percebemos. A ideia de que planejamento começa quando a atividade oficial começa, mas na educação infantil o planejamento real começa antes. Começa no momento em que a professora organiza o espaço, escolhe os materiais que estarão disponíveis, decide como vai receber as crianças, mesmo sem falar uma só palavra, porque tudo que está no ambiente comunica algo. E isso é muito sério, professora. Quando a criança entra e encontra uma sala organizada,
com cuidado, com materiais que convidam à ação, com espaços para circular, para explorar. Ela já está sendo acolhida, provocada, instigada. Por outro lado, quando o ambiente está vazio, desorganizado ou quando os materiais estão guardados para depois da roda, a mensagem que ela recebe é: aqui você espera a professora dizer o que você tem que fazer, entendeu? Então, aqui vai um ponto-chave dessa aula. O espaço também ensina. Ele pode limitar ou libertar. Ele pode silenciar ou provocar. E uma pergunta potente é: mesmo quando não tem uma atividade dirigida, o que a criança está aprendendo naquele momento? Você já parou para pensar sobre isso? Você para observar os momentos de brincar livre? Você já se perguntou: será que a criança está só ocupando o tempo ou ela realmente está envolvida em algo que a faz pensar, criar, se relacionar? Por isso, agora, eu trago 3 perguntinhas para ajudar no momento de planejar o cotidiano com intenção. Primeira pergunta é: o que a criança vai encontrar quando ela chegar na sala? Uma sala pronta, que convida a ação, que provoca para o brincar? Segunda pergunta: o espaço que você organizou, ele acolhe ou ele limita? Ele dá liberdade para a criança agir ou ele apenas organiza de maneira engessada para controlar a ação da criança? E a terceira pergunta é: qual é o conhecimento que está em jogo ali, mesmo sem uma atividade? O que a criança vai aprender sobre si, sobre o outro, sobre o mundo? E essa é uma das viradas de chaves mais poderosas da prática: entender que não existe momento neutro. Ou o momento ensina, ou ele só ocupa o tempo e não promove desenvolvimento. E o nosso papel como professor é fazer com que ele ensine com leveza, com escuta, com intencionalidade e também com encantamento. Agora vamos falar de uma maneira prática sobre como organizar o tempo lá na escola. Você já parou para pensar que existe uma diferença entre o tempo livre e o tempo fixo no cotidiano da pré-escola? O tempo fixo é aquele que vem determinado pela gestão da instituição. São momentos que envolvem toda a escola e que por isso tem um horário pré-definido. Por exemplo, o horário do lanche ou das refeições, o momento do parque e até mesmo o tempo da hora atividade das professoras. Já o tempo livre, não. Mas também não significa que as crianças vão ficar soltas, sem propostas, viu? O tempo livre é o tempo em que a professora tem a liberdade para planejar e organizar o que vai acontecer. É ela quem escolhe quais materiais serão oferecidos, quais experiências vão compor o cotidiano, quais serão as intencionalidades daquele momento. É o tempo em que ela tem a possibilidade de dar tempo e liberdade para a criança agir, explorar e investigar. Agora me diz uma coisa: você já parou para analisar o seu tempo ao longo do dia? Mesmo se você trabalhar dentro da lógica da atividade do dia, você sabe que ela não dura o tempo todo que você passa com as crianças, não é mesmo? Geralmente ela ocupa cerca de uma hora e pouquinho. E o que acontece antes e depois desse tempo? Para você ter uma ideia, na minha rotina eu passo 4 horas com as crianças. Dessas 4 horas eu tenho 45 minutos de tempo fixo, 30 minutos do horário do parque e 15 minutos do horário do lanche. O restante do tempo, ou seja, 3 horas e 15 minutos, são de tempo livre. Então, cabe a mim organizar esse tempo com qualidade, estratégia e sentido. E é aí que mora a transformação da prática. O tempo que eu tenho liberdade para planejar pode ser um tempo raso, com atividades prontas, fichas e repetições, ou pode ser um tempo rico em experiências com espaços estratégicos, com materiais potentes e vivências que realmente façam sentido. Por isso, o que você faz com o seu tempo livre muda tudo, porque ele pode ocupar, mas também ele pode ensinar, professora. E no programa Vivências na Pré-Escola, eu te mostro como organizar esse tempo com estratégia, criatividade e encantamento, respeitando o que é tempo fixo, mas valorizando tudo que está nas suas mãos para construir. Um cotidiano bem planejado tem tempo para escutar as crianças, espaço para que as propostas tenham continuidade, flexibilidade para mudar a rota quando algo potente acontecer e também tem estrutura suficiente para que elas se sintam seguras, porque uma criança que sabe o que esperar do seu dia pode se entregar melhor às descobertas, mas ao mesmo tempo ela precisa de espaço para o novo, para o inesperado, para o encantamento. Por isso, o planejamento do cotidiano é um equilíbrio delicado
balanceado entre a rotina e a liberdade. E quando isso acontece, quando o ritmo do dia é pensado com intencionalidade, o cotidiano vira o próprio currículo. Um currículo que não está no papel, mas se revela no jeito como o dia acontece, no encadeamento das vivências, na escuta real do grupo. Eu tinha planejado compartilhar com vocês um exemplo que à primeira vista pode parecer pequeno, mas que carrega uma potência enorme, que é uma sequência de propostas com a pinha. Mas por causa do tempo, infelizmente eu não vou conseguir. Mas lá no programa tem um arquivo com essa proposta detalhada que vocês poderão acessar assim que ingressar. Resumindo essa sequência de propostas, tivemos experiências científicas, levantamento de hipóteses, desenho de observação e muitas outras propostas a partir de um único material. Essa é a potência de ampliar o olhar e valorizar os materiais que temos no nosso cotidiano. Confesso para vocês, eu levei anos para entender isso. Entender que planejar não é apenas escrever num quadro, numa ficha, numa tabela o que vai acontecer. Planejar é cuidar do cotidiano, cuidar com intencionalidade, com presença, com escuta. É perceber o que está vivo no grupo, é lembrar da conversa de ontem, do interesse que surgiu, da dúvida que apareceu. É olhar para aquele momento do parque e dizer, ali tem algo, isso precisa voltar amanhã. Planejar é fazer escolhas baseadas no que se vê, no que se sente, no que deseja construir com o grupo. E é por isso que eu criei o programa Vivências na Pré-Escola, para que essa ampliação de olhar não precise demorar tanto tempo quanto demorou para mim. Eu quero que você tenha apoio, clareza e referência, que você se sinta segura para fazer escolhas potentes, que você entenda que o cotidiano da pré-escola pode ser muito mais do que aplicar atividades. Ele pode ser vivo, encantador, significativo todos os dias e em todos os momentos. O programa Vivências na Pré-Escola é uma jornada de 11 módulos. Não é apenas um curso, ele é uma trilha de aprendizagem, um caminho que te mostra como transformar a sua forma de planejar, organizar e viver o cotidiano com as crianças. Cada módulo foi pensado para te guiar nesse processo, nessa jornada de transformação. O link para ingressar no programa já está ali no chat. Agora eu vou te apresentar cada um desses módulos que você encontrará dentro do programa. Módulo 1, Ser Professora. Aqui você vai refletir sobre sua identidade, seus desafios e descobrir a potência do seu papel na pré-escola. Muitas vezes desejamos mudar, mas sentimos insegurança. E neste módulo você vai refletir sobre isso para se colocar em movimento. Módulo 2, Desenvolvimento Infantil. Aqui você vai entender o que as crianças pequenas realmente precisam, com base na teoria histórico-cultural e nas experiências reais da sala. O objetivo é fazer você compreender como a criança aprende e como planejar a partir disso. Módulo 3, Planejamento. Chega de planejar só atividades soltas. Esse módulo te ensina a planejar todo o cotidiano com intencionalidade. Te ajuda a ser estratégica em todos os momentos. Módulo 4, aprenda a usar os materiais de maneira certa, de maneira estratégica, saindo do óbvio e criando possibilidades reais de aprendizagem. O objetivo é ampliar o olhar para os materiais do cotidiano e combinar de maneira estratégica. Módulo 5, Espaços. Vamos falar sobre a organização dos espaços de maneira estratégica, proporcionando espaços que convidam a criança a agir, pensar e criar. É compreender que a organização dos materiais não é decoração nem enfeite, é estratégia, é provocação para a aprendizagem. Módulo 6, Linguagem Gráfica e Plástica. Descubra como desenhar, pintar e modelar com sentido, promovendo a expressão, a imaginação e a autoria. Além do desenho livre e da massinha de modelar para desenvolver a coordenação motora fina. Módulo 7, Linguagem escrita. Nada de atividades mecânicas. Nesse módulo você aprende a trabalhar com a linguagem escrita, com encantamento e intenção. É brincar com as letras, é usar materiais do cotidiano para provocar necessidades, é usar uma receita culinária, um atestado médico ou uma lista de compra dentro de uma brincadeira de papéis sociais e provocar para a escrita. Módulo 8, Linguagem matemática. Saia também das fichas e vá para o concreto, com blocos, jogos e brincadeiras e situações reais que fazem a criança pensar e construir o número. É brincar com os números, é usar os materiais do cotidiano para provocar necessidades, é usar um panfleto, um cardápio, um dinheiro. São objetos do cotidiano com números dentro de uma brincadeira de papéis sociais que convida, que provoca para a aprendizagem.
Módulo 9, jogos de papéis. Você vai compreender que brincar de casinha, de escola, de médico não é só diversão. É construção de cultura, de linguagem e identidade. Você vai compreender essa brincadeira para além do faz de conta e propor de maneira estratégica. Módulo 10, você vai descobrir como usar blocos, cilindros, madeiras, cones e outros materiais para desenvolver pensamento espacial, cooperação, lógica e impulsionar o desenvolvimento psíquico das crianças. Você vai compreender como propor atividade construtiva para além das peças de montar e a utilizar materiais de maneira inusitada, potencializando o desenvolvimento. Módulo 11 são temas complementares. Aqui você vai encontrar reflexões sobre temas diversos que não se encaixaram nos módulos anteriores. Por exemplo, brincadeiras tradicionais. Calma aí que não acabou, tem mais. Para essa turma você vai receber 2 módulos bônus incríveis. O primeiro é Vivências por Temas, uma curadoria completa de propostas organizadas por temas. Por exemplo, borboleta, festa junina, cultura indígena, formigas e vários outros. É só acessar e adaptar à sua realidade. Bônus 2, áudios inspiradores, audiobooks. Áudios para te inspirar, provocar reflexões e acompanhar a sua prática no dia a dia, como se fosse uma mentora ali no seu ouvido. Você terá um ano completo para acessar tudo com calma, com atualizações constantes durante todo esse período. Ou seja, você entra agora, acessa os materiais que já estão disponíveis, mas continua recebendo novidades, propostas e materiais ao longo de todo o ano. O valor real do programa é R$ 297, ou seja, R$ 297. Mas para essa turma, o valor está saindo R$ 97, pagamento único, que pode ser parcelado também no cartão de crédito. Você não precisa pagar esse valor R$ 97 todo mês, você paga uma única vez ou parcela no seu cartão. Então, se você quer planejar com mais intenção, usar diferentes linguagens, usar estrategicamente os materiais e criar experiências que encantam e ensinam de verdade, o programa Vivências na Pré-Escola é para você. Garanta sua vaga e venha viver essa transformação. As 3 aulas já te fizeram parar para refletir sobre o jeito como você olha para o seu cotidiano com as crianças, se elas te mostraram que é possível planejar com mais intenção, criar espaços mais vivos e usar os materiais com mais sentido. Imagina ter tudo isso organizado, aprofundado e guiado por alguém que vive a pré-escola, com os pés no chão, entendendo os desafios reais da sala e o coração encantado por esta etapa. O programa Vivências na Pré-Escola é exatamente isso, uma jornada estruturada para te acompanhar na construção de uma prática mais criativa, consciente e transformadora. Agora que você chegou até aqui, o próximo passo é seu. Se você quer seguir nessa caminhada com apoio, profundidade e direção, se deseja sair do improviso e construir um cotidiano com mais encantamento, estratégia e intenção, então vem comigo. As inscrições para o programa Vivências na Pré-Escola já estão abertas e eu vou amar te encontrar lá. A nossa aula chegou ao fim, mas a gente continua lá no grupo de WhatsApp. Eu e a minha equipe estaremos por lá, prontas para te ajudar no que for preciso. Dúvidas sobre o programa, apoio com pagamento, problemas técnicos ou imprevistos. Qualquer coisa é só chamar. Fique à vontade para perguntar, para questionar, para compartilhar insights sobre a aula. Então, até mais e nos encontramos lá no grupo de WhatsApp.